A gente vai direto para os Estados Unidos. Economista e professor da Universidade George Washington, Maurício Moura. Professor, muito obrigado por nos atender. Como é que o senhor está? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Eu sabe que de imediato eu queria saber, o senhor acredita que essa ideia do governo brasileiro de adiamento, a gente nem está falando de possibilidade de cancelar, mas o governo pensa e tenta trabalhar por adiamento, de não começar na sexta, é factível, é viável? Na verdade, ninguém tem uma leitura plena disso, né? A sensação que eu tenho aqui é que vai piorar antes de melhorar. Eu diria que a maior probabilidade é de não adiar agora essa semana. Professor, a gente está com um probleminha no áudio do senhor. O senhor disse que a sensação que tem é de que vai piorar antes de melhorar, é isso? Correto. A sensação que eu acho... Ontem, por exemplo, o que a gente apurou aqui é que os Estados Unidos estavam preparando uma elevação das sanções. Eu ouvi também. Inclusive, a expulsão da embaixadora. Eu ouvi a mesma coisa, professor, de que haveria essa sanção e mais pessoas com restrição de visto, né, para além dos ministros do STF. Mas eu só vou fazer esse ponto que o PG disse, que a ligação está um pouquinho ruim. Eu sei, professor, que o senhor fez um esforço porque o senhor está em deslocamento. Não sei se a gente consegue um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, ou até, Giovana, telefonar em ligação como faziam os maias e os incas. Melhorou aqui? Melhorou bastante, lindamente. Vamos voltar então no que o senhor disse e que eu também ouvi de fontes, de que pode aumentar as sanções. Eu não sei o senhor, mas eu ouvi nem econômicas, eu ouvi da diplomacia, da questão da embaixadora, da representante do governo e também de mais sanções para questão de visto e entrada de autoridades. Esse é o rumor aqui, várias fontes da Casa Branca já ventilaram isso. Então, assim, a sensação é que vai, como eu falei, vai piorar antes de melhorar. E dificilmente a gente vai ter essa prorrogação aí nessa semana. Eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Então, professor, aquela possibilidade, né? Porque se fala muito sobre isso, até o mercado americano, o senhor deve saber, né? Se não me engano, é tackle trade, né? Que é o Trump always chickens out, no sentido de que o Trump sempre acaba amarelando, voltando atrás em medidas que seriam muito duras. Nesse caso específico aqui envolvendo o Brasil, o senhor acredita que não é bem assim? Eu acredito por 3 motivos. O primeiro que o Brasil, no caso do Brasil, o Brasil tem... Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Nas outras negociações comerciais que o Trump estava envolvido, era o contrário. Os Estados Unidos tinha déficit com esses países, né? Então o Brasil hoje, um dos argumentos centrais da Casa Branca é diminuir o superávit dos países que fazem comércio com os Estados Unidos. O segundo, o Trump está envolvido em N outras coisas aqui, principalmente desde problemas locais, que é o caso dos arquivos do Epstein, que domina a pauta aqui na Casa Branca, como os outros acordos, né? O Trump fechou um acordo com a União Europeia, a Casa Branca está desmobilizada aqui em Washington, eles estão lá cuidando da viagem do Trump ainda. Então, assim, o nível de atenção dele em relação a esse tema é praticamente nulo, né? Então, por isso que ele mencionou diretamente que ele não pretende prorrogar esse prazo, né? Então, assim, é uma situação bem diferente das outras, no caso da Japão, China, União Europeia, né? Professora, deixa eu voltar para o começo, digamos assim. É só político esse movimento? Porque, na verdade, o Trump está fazendo isso aí com vários países, né? O nascedouro dessa ideia de tarifaços, né? Explica para nós aqui, né, leigos, nós três aqui, o porquê que tem essas tarifas, o porquê que os Estados Unidos estão aumentando. Desenha para a gente, por favor. Bom, tem uma explicação eleitoral, que a base eleitoral do Trump sentiu que perdeu emprego ao longo do tempo por causa da saída da indústria dos Estados Unidos. Então tem um argumento e existe uma mensagem do Trump que ele ventilou bastante durante a campanha de que as tarifas iam ser um mecanismo de trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. Esse é um argumento eleitoral. Tem um argumento pessoal do Trump, que é uma das coisas que eu aprendi com gente que trabalhou muito próximo dele na Casa Branca, é que o Trump ele sempre está demandando muita atenção. E esse tema das tarifas é o grau máximo de atenção, porque quando ele solta uma tarifa, a imprensa só fala disso. Os chefes de Estado começam a ligar para ele e demandar a atenção dele. E tem o que está acontecendo agora em Washington é que todo dia tem uma fila de CEOs e donos de empresa para chegar e falar: Trump, o meu setor não merece estar nas tarifas, ou seja, tem uma negociação de isenção de setores que os CEOs vão lá beijar a mão do Trump. Então é o estado máximo da atenção que ele acaba com as tarifas, né? E ele não tem, diferente de 2017,
ele não tem uma equipe que seja algum freio para ele em relação a isso. Eu ia lhe perguntar isso, porque no livro do Bob Woodward, pode ser o Medo do Trump, Medo do Bob Woodward, eu lembro que no início já ele conta, isso primeiro Trump, né, o primeiro mandato, ele diz assim, teve um momento em que o Trump falou, eu vou fazer tal coisa, que era uma coisa absurda, sei lá, né? Vou fazer tal coisa, vou romper relação, acho que era com a Coreia. E aí disseram pra ele, não tem como, porque se nos atacarem de lá, a Coreia é muito importante nesse aspecto, pra nos avisar pra gente, é gravíssimo. E aí ele, não, eu quero. E aí botam um documento, porque ele exigiu, e bota um documento, e alguém importante do governo dele vai lá e tira o documento, para que ele não lembrasse e não assinasse, e assim evitando uma crise diplomática. O senhor está nos dizendo, e aí a pergunta é, neste segundo mandato, ele já está mais assim, vou fazer e azar? Não, totalmente. O critério para trabalhar na Casa Branca nesse segundo mandato foi lealdade total e absoluta. É muito diferente o perfil das pessoas desse segundo mandato. Então o Trump, ele está e tem uma outra linha de pensamento aqui em Washington, que inclusive é uma linha bastante diferente de 2017, que a família Trump também está envolvida nessa história, e essas negociações de tarifa também passam por negociações de benefícios pessoais para a família em vários países, em várias frentes. Então também tem uma desconfiança aqui de que também há benefício pessoal nessa negociação de tarifa também. Tipo o quê, professor? Tipo, a gente negocia uma abertura de tarifa e eles aprovam a construção de um Trump Tower no país deles. Essa é uma coisa que está sendo bastante recorrente aqui. E, professor, pelas tarifas que já entraram e onde isso já conseguiu, a indústria americana está conseguindo algum tipo de recuperação? Enfim, ele tem dados que possam ajudar essa movimentação dele? Não tem, assim, de prático não. O que tem acontecido é mais movimento político das empresas dizendo que vão fazer tantos bilhões de investimentos, né? Algumas empresas de tecnologia falaram isso, a própria JBS do Brasil fez também uma menção de investimento nos Estados Unidos, mas até agora não teve nenhuma coisa concreta, né? É muito slogan e pouca ação, assim, na prática, né? Aliás, assim, nenhum economista aqui americano acredita que as indústrias vão voltar para cá, tá? Então, assim, não existe muito pelo contrário, eu acho que eles vão, na verdade a preocupação é que a cadeia produtiva comece a passar longe dos Estados Unidos. Essa é uma preocupação generalizada aqui. E a pressão do mercado interno, ela não surte o efeito necessário, professor, para que esse tipo de medida mais dura seja amenizada? Tem duas maneiras de ver, tem um copo meio cheio e um copo meio vazio. No caso brasileiro, obviamente, não surtiu, mas no caso do Japão e da União Europeia, parece que foi muito relevante a apreensão dos empresários americanos para que isso meio que se acelerasse. Mas é importante dizer que no caso brasileiro, aqui em Washington, existe uma visão que a Embraer, especificamente, o setor de celulose do Brasil e o setor de café, eventualmente podem entrar num sistema de cotas ou numa tarifa especial. Assim, existe uma sensação de que esses setores vão de alguma maneira ter algum benefício aí nessa negociação. Porque são setores importantes aqui e não são substituíveis, né? É diferente do caso da carne, onde a carne brasileira estava ganhando espaço, mas estava competindo com a carne local. E agora, se essa tarifa entrar em vigor, vai andar 10 casas para trás. E, por exemplo, o PG falou da questão das indústrias, o senhor respondeu, talvez tenha uma diferenciação para a Embraer, uma tarifa menor, um sistema de cotas. E os